relógio de vocês, mas faltam 2 para as 6h30 aqui, a gente já começa, beleza? Beleza, Rafael. Valeu. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começando aqui então. A galera vai entrando aí. Quero agradecer a todo mundo, tá? Quero agradecer a todo mundo pela presença aqui. É mais um evento que a gente faz. A gente tem tentado trazer temas relevantes aí para o nosso dia a dia e principalmente tentando diferenciar do que a gente tem visto por aí, né? Então, o que a gente tem tentado trazer é a pessoalidade que todos os nossos eventos sempre tiveram, né? Então, eu convido no final a quem tiver alguma pergunta, a gente vai abrir para algumas perguntas para justamente a gente trazer essa pessoalidade do evento que a gente sempre teve para vocês aqui, tá? Quero agradecer a todos os clientes que estão aqui presentes, todas as pessoas que nos conhecem, todos os nossos assessores. Quero agradecer a Manu. Manu toca a parte de planejamento patrimonial, vai dividir esse evento aqui comigo, a mediação desse evento. E quero fazer um agradecimento especial ao Henrique. Henrique que está aqui conosco, vai ser a grande estrela desse evento aí, os que todos vieram ouvir, tá? Henrique, acho que a gente pode começar você se apresentando aí, falando um pouco de você, e aí a gente começa a fazer um bate-papo aqui, algumas perguntas para vocês, tá? Só antes, só um recado, pessoal, a gente está mutando todo mundo, tá? Então a gente vai deixar todo mundo no mudo e aí lá no final a gente vai abrindo o microfone, a gente vai permitir ali a abertura do microfone para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente deixa ali uns minutinhos no final para essas perguntas, tá bom? Henrique, seja bem-vindo, obrigado pela presença de novo e se apresenta aí para a galera. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Não poderia deixar de começar sem antes agradecer a vocês pelo convite, a Manu, Lucas Magalhães, que também participou desse convite. Obrigado a Monte Bravo, obrigado a todos que estão aí presentes para ouvir um pouquinho desse nosso bate-papo. Eu me chamo Henrique Barbosa, eu sou advogado formado pela PUC do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Federal Fluminense. E estou nessa batalha aí já há alguns anos, há uns bons 20 anos, dividindo um pouco do dia a dia do trabalho entre o direito tributário, um pouco do direito societário. Hoje eu sou sócio do escritório Rafael Miranda, advogados, um escritório formado há cerca de uma década pela reunião de ex-membros de grandes bancas. Meus sócios vieram do Sérgio Bermudes Advogados. Eu e meu time saímos do Stucci Neves e a gente saiu com a ideia comum de buscar a pessoalidade que a gente deixou de encontrar nas grandes bancas. Ficou uma relação muito distante. A relação advogado-cliente é a relação pessoal. A gente quer resgatar isso, tentar fazer com que os nossos clientes tenham aquele advogado que é o advogado dele por nome, não por escritório, não por banco, enfim. Essa é a nossa ideia e a gente está aqui hoje a convite da Monte Bravo, que é a nossa parceira.
Embora o Rafael tenha dito que a estrela hoje sou eu, não tenho nada de estrela, a ideia hoje é um bate-papo mesmo, uma troca de ideias sobre algo que é muito, muito, muito importante para quem pensa em organizar e buscar os melhores resultados do patrimônio que todos nós lutamos para amealhar ao longo da nossa vida. Eu acho que o ponto interessante que o Rafael colocou é que quanto maior for o bate-papo, mais a gente vai conseguir juntar diferentes conhecimentos que convergem. A gente tem de um lado aqui um advogado tributarista com experiência em societário para tentar falar um pouco sobre estruturação patrimonial nos dias de hoje, em que a gente vê aí novos desafios tributários surgindo com a crise. Mas a gente tem de outro lado Rafael e Manu, que são especialistas, Lucas, enfim, o pessoal da Monte Bravo, que sabem, esse sim, falar sobre assessoria de investimentos. E a gente está aqui falando de patrimônio. Não adianta pensar só tecnicamente, juridicamente. Também não adianta só para pensar em assessoria. Por isso que acho que o bate-papo, juntando essas informações, é que vai agregar de conhecimento. Eu não vou me ater aqui a tecnicismos, ao juridiquês, porque acho que a ideia não é essa. Tentar não me estender muito, tá? Para a gente bater o papo aí num roteiro que a gente programou e abrir para as perguntas, para a gente poder realmente bater papo e tentar alcançar o que é o interesse de vocês, que é aproveitar esse horário para a gente ganhar um pouquinho de conhecimento de uma forma simples, né? Sem muita frescura. A ideia, como diz o tema, estruturação patrimonial e os novos desafios tributários ou as novas tributações. A gente poderia falar de muitas estruturas, a gente poderia falar de fundos exclusivos, a gente pode falar de holding patrimonial, a gente pode falar das estruturações através do GBL, seguro de vida. A gente tentou restringir alguns temas desses que eu citei, sem prejuízo da gente, se for o caso, debater mais a fundo em outro momento sobre outros temas. É isso, né, Manu? Isso aí. Eu vi vários rostinhos conhecidos aqui. Boa noite a todo mundo, aos nossos clientes. Obrigada, Henrique, mais uma vez. E queria lançar aqui uma pergunta, tá? Nesse momento de pandemia, né, os estados precisando arrecadar, como é que está o projeto de aumento de TCMD, as tributações das grandes fortunas e a cobrança do imposto de dividendos? Como é que a gente está nesse panorama? Essa é uma ótima pergunta. Já começou com uma cabeluda. Firme. Exatamente. Vou pegar mais leve contigo, tá aí. Por favor, Rafael. Bom, assim, essa é a pergunta que todo mundo tem feito muito. Eu tecnicamente, quando penso em aumento da carga tributária, tendo por fundamento ou por motivação a crise econômica, eu já fico logo espantado, porque assim, para quem é técnico jurídico, não se justifica um aumento tributário com base no fundamento de que existe uma crise. Ainda mais num país onde a gente já tem uma carga super elevada, uma ineficiência na gestão administrativa enorme e um retorno dessa carga quase zero para os contribuintes. Então, isso não é fundamento, mas não adianta a gente viver na teoria, na técnica. Na prática, é o que acaba acontecendo e a gente, respondendo à pergunta da Manu, tem visto inúmeras iniciativas. Assim, eu poderia ficar horas aqui falando, não vou, sobre as diversas iniciativas que têm sido verificadas nessas três linhas que a Manu falou, tanto o imposto sobre grandes fortunas, quanto o imposto causa-mortes e doação, né, que a gente chama de TCMD, e a tentativa de tributação dos lucros e dividendos. Em relação ao imposto sobre grandes fortunas, ele já está previsto na Constituição, né, desde a nossa Constituição de 88, ele precisa só ser regulamentado por uma lei complementar e nunca foi. Existe um projeto mais antigo, já respondendo a pergunta da Manu, de 2015. Existe um outro de 2019. E aí, para vocês perceberem como é que as iniciativas vêm a reboque da crise, tem 3 novos projetos em 2020 para tentar regulamentar e fazer valer esse imposto sobre grandes fortunas. Num resumo, a gente pode até depois, se for o caso, alguém tiver interesse, ir mais a fundo, mas no resumo, os 5 projetos prevêem uma tributação sobre grandes fortunas, estabelecendo, como a França fez em 2012, um padrão de corte, um valor de corte sobre o qual se conceituaria a grande fortuna. Ou seja, como vou classificar a grande fortuna para fins tributários?
o projeto prevê um valor e fala, a partir dali é considerado grande fortuna e cada um põe uma alíquota, normalmente baixa, porque os valores são muito altos, mas põe uma alíquota de incidência anual, como todos os impostos patrimoniais, IPTU, IPVA. É assim que os projetos prevêem ou tentam fazer valer o imposto sobre grandes fortunas. Vocês vão me perguntar, mas qual é o valor que caracteriza? Um deles, que é o mais antigo, que é do deputado Paulo Paim, ele estabelecia um valor bem baixo, valor de 5 milhões, mas ele estabelecia também uma série de outras deduções para tentar... Assim, era mais confuso. Não era a partir de 5 milhões a gente tributa como grande fortuna. A partir de 5 milhões tributa com as possibilidades de tira imóvel residencial, tira carro até 100 mil, enfim, era uma confusão. Ele está parado, tá? No Senado Federal, é o projeto 315. Os outros 4 projetos se dividem. A gente tem 2 projetos que falam em 23 milhões de reais como base de incidência, a partir do qual vai ter a cobrança, e 2 falam em 50 milhões, que seriam valores jamais expressivos, e aí só a partir daí que teria a tributação. Essa iniciativa, a gente não tem nada muito concreto, quer dizer, são projetos concretos apresentados, mas nenhum evoluiu no processo legislativo a ponto de chamar a atenção. Eles estão lá meio adormecidos, né? O que chama atenção no imposto sobre grandes fortunas, né, assim, já trazendo a experiência estrangeira, é o equívoco que se tem de muitos dos parlamentares e, enfim, autoridades que imaginam que essa é a solução. E quando a gente olha o histórico dos países, nenhum deu certo. A França tentou em 2012, houve uma fuga de capitais sem precedente. Em 2015, eles já cancelaram o imposto sobre grandes fortunas. A Alemanha tentou em 97, já faz um tempão. Também um tempão já desistiu. Quer dizer, existem outras formas da gente tentar equilibrar as contas públicas sem a necessidade de afugentar nosso capital, que tem que estar aqui para fomentar a economia, para os novos investimentos. Então, eu acho que tem uma rejeição muito grande. Eu não sei se esses projetos caminharão, mas tem que ficar de olho. Em relação ao imposto... Fala, Rafael. Desculpa. Já... Não, eu ia falar só com relação a essa questão internacional, e aí eu acho que puxando o gancho do ITCMD, é que há também uma justificativa ou prerrogativa, enfim, desse mesmo imposto lá fora, né, que no Brasil, teoricamente, é muito menor do que lá fora, né? Você pega a França mesmo, salvo engano, acho que é 60% o imposto de transmissão, ou 50%, algo assim. Nova York, que lá é bem desmembrado, também é 50%. Então, há uma prerrogativa de, aqui no Brasil é barato, vamos aumentar. É claro que a gente sabe que a gente paga em vida e deixa de pagar em morte, né? Se você puder comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Essa é a segunda iniciativa que se vislumbra e, como o Rafael falou, ela vem basicamente a reboque dessa comparação e fala, por que o Brasil tributa 8%? No máximo, depende do estado, mas por que no máximo é 8%, se em outros países a gente tem mais da metade de tributação na sucessão, né, hereditária, o imposto causa morte. E aí, na linha dessa motivação, alguns estados têm feito mesmo um movimento, primeiro um movimento conjunto, de as secretarias de fazenda dos diversos estados, tentando, em âmbito nacional, mudar a regra que limita a 8%. E dentro de casa, cada estado aumentando a sua alíquota, pelo menos até o máximo do 8%, que hoje é autorizado. Então, a gente vê, por exemplo, o estado de São Paulo está com um projeto também recente, também na linha desse que eu falava, né, como resultado da crise, foi apresentado agora em 2020 um projeto, é o 9636 desse ano. Esse projeto ele pretende fazer com que o Estado de São Paulo tenha faixas, né, de incidência do imposto, tal como tem no Rio de Janeiro. Né? Então, de 0 a X reais é a alíquota de 4, depois a alíquota vai subindo até o teto de 8. Ele pretende mudar as faixas para botar faixas bem pequenas, e aí você alcança 8% muito rápido, já seria um aumento da carga. Não bastasse isso, ele faz algumas outras alterações, também visando o aumento de carga, como, por exemplo,
Quando a gente faz a doação com reserva de usufruto, era repartido, cobra tudo de uma vez, como o Rio de Janeiro já fez. Algumas outras iniciativas, sem falar nessa, que o Rafael mencionou, que é a de reunião dos estados em busca de um aumento do teto. Teto que hoje é de 8 e que já tem projeto para 16, tem projeto para 20, enfim. Projeto não falta, né? Movimento não falta. A terceira linha do que a Manu nos perguntou é em relação à tributação de lucros e dividendos, e essa a gente já vem ouvindo há bastante tempo, né? Na esteira da... Não é nem tanto algo que venha a reboque da crise, da pandemia, mas, assim, ano passado, logo depois da reforma da Previdência, tinham antes de toda essa maluquice acontecer, a gente tinha duas frentes. Era a reforma administrativa e a reforma tributária. Dentro do âmbito da reforma tributária, tinham dois projetos principais, um na Câmara e outro no Senado, mas ambos tratavam basicamente da tributação sobre consumo. Não falava tributo sobre a renda, não falava de dividendo. Em paralelo, tinha um projeto andando rápido, visando essa questão. E o que se dizia naquele cenário é que, gente, olha só, na mesma linha que o Rafael falou, olham para a experiência estrangeira e sempre dizem, o Brasil é o único que não tributa dividendos, só o Brasil e a Estônia. De fato, dos países que compõem a OCDE, a gente nem está lá, a gente quer estar lá. Não tá, mas dos países da OCDE, só a Estônia não tributa. Mas o que não se vê é que a análise não é fria, não é direta. Quando a gente fala em lucros e dividendos, não é a mesma coisa. Você tem lucro dentro da PJ e você tem dividendo que é distribuído para a PF. O lucro é tributado no Brasil e no lucro real a 34%. Quer dizer, é tributado muito. Muito bem, obrigado, né? Muito bem, obrigado. Aí, se você tributar o dividendo, você tem que acrescer sobre os 34 tudo que vier. E se você olha os países da OCDE, somado o lucro com o dividendo, pouquíssimos chegam nos 34. Então, sim, tem que olhar o cenário como um todo, não é tão simples. O fato é que a gente, a partir dessas iniciativas de aumento e desses novos desafios que surgem, a gente tem duas principais medidas que eu vejo. A gente tem que estar muito atento ao desenrolar disso, para não ser pego desprevenido, muito embora a gente saiba, e é bom deixar isso registrado, que o nosso sistema é um sistema que prevê que qualquer aumento de imposto só pode valer no exercício seguinte. E se ele vier, como já veio várias vezes, em 31 de dezembro, para valer em janeiro, a gente ainda tem uma outra regra que é de no mínimo 90 dias. Então, a gente tem no mínimo 90 dias para se organizar, mas às vezes não é o suficiente. É bom que a gente acompanhe a evolução desses novos desafios para pensar em como, juntamente com os nossos assessores, como organizar e estruturar o patrimônio. Legal, legal. E o que eu acho interessante, Henrique, por óbvio, né, a gente acaba indo até a parte financeira, né, a gente chega até a parte financeira, mas é claro que acaba que a nossa profundidade alcança outros pontos, né? E a gente veio de um país de hiperinflação, a gente veio de um país de Selic muito alta, e culturalmente se instaurou no país a cultura do imóvel, né? Então, assim, a gente tem muitos clientes com bastante imóveis e tem muito a ideia da holding patrimonial, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse instrumento, né, que é um instrumento basicamente jurídico, esse é um instrumento que não nos cabe, né? E eu acho que, tentando, enfim, não aprofundando tanto, mas assim, eu acho que alguns mitos e verdades, né? Então, a gente vê alguns clientes, poxa, eu estou com... posso estar falando besteira aqui, tá? Poxa, eu estou com um imóvel, vou fazer uma holding patrimonial. E isso, às vezes, causa uma estranheza, né? Eu tenho 20 imóveis e não tenho holding patrimonial. Então, eu queria que você tentasse discorrer um pouco sobre holding patrimonial, o que você vê de vantagem, e um pouco de custo disso, de tributação, o que o cliente passa a ter, enfim. Tá. Bom, assim, as holdings patrimoniais não são novidade, mas de um tempo para cá, Rafael, de fato, muito tem se falado. Parece que caiu em moda. Algumas coisas caem em moda, a gente não sabe nem a razão direito. Mas a gente vê muita gente vendendo esse serviço e ofertando holding como se fosse uma caixinha pronta para qualquer um. Primeiro ponto não serve para todo mundo. Não serve para qualquer ativo. Sabe? Tem que ser olhado tailor-made.
sabe? Tem que ser olhado com cuidado. O que eu tenho aqui? Porque, será que vale a pena botar para dentro? Será que não vale? E eu não divido nem por tipo de ativo, imobiliário, financeiro. Não. Eu divido pelo. A gente tem que ouvir do cliente na estruturação de uma holding quais os interesses dele. De vantagens financeiras, de sucessão, o que ele tem de ideia em relação à sucessão, o que ele tem de ideia em relação à liquidez desse ativo, se vai vender, se não vai vender, se vai botar para alugar, se não vai botar. Mas, assim, de um modo geral, para não deixar sem resposta, a holding ela se presta basicamente a 3 benefícios. Tá? O primeiro deles, garantia de uma proteção patrimonial, porque a maioria dos clientes empreendedores, empreender no Brasil de certa forma, assumir riscos. A gente tem uma legislação trabalhista caótica, uma legislação tributária caótica. A gente vê muitos empreendedores sérios que, às vezes, enfrentam um momento de dificuldade, e não é porque enfrentam um momento de dificuldade que tem que ter todo o patrimônio que amealharam sujeito a uma cobrança. Então, a gente consegue tirar direto do vínculo direto do CPF determinado patrimônio que a gente não quer que seja alocado num determinado investimento que pode ter risco. Essa é a primeira, das primeiras vantagens. A segunda vantagem é tipicamente tributária, né? E aí depende muito do ativo. Mas se você tem, por exemplo, imóveis, e esses imóveis estão destinados a aluguel, é muito mais vantajoso você ter isso dentro de uma estrutura de PJ corretamente criada, que você vai ter uma tributação reduzida, muito provavelmente o lucro presumido, uma alíquota que varia de 11% a 14%, do que tributando na pessoa física 27,5%. Você já tem um ganho imediato na receita de aluguel, por exemplo. Tá? Mas se você tem um imóvel que está alugado com pretensões de venda em seguida, no curto e médio prazo, você já tem que olhar diferente. Isso é para mostrar que não adianta fazer, não está alugado, então joga tudo aqui. Não, não é. Porque não adianta você ganhar no aluguel, pagar no ITBI, e ainda ter um aumento na venda, se for o caso. Sabe? Então, você tem que olhar caso a caso. E aí, voltando naquela tripartite, né, dos benefícios. O terceiro e talvez mais conveniente benefício, e que talvez seja o que mais justifica ouvir do nosso cliente qual é o interesse, é o benefício na sucessão. É muito melhor você organizar em vida a sucessão dos seus bens através de uma holding patrimonial bem constituída e evitar com isso um dissabor, apesar de ausente, os seus bens, na hora da sucessão entre seus herdeiros, fiquem parados num custo absurdo, numa demora enorme, na possibilidade de briga enorme de um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, repetindo, os 3 benefícios são: você protege o patrimônio, você alcança benefícios tributários e você obtém as vantagens de uma sucessão rápida, direta, simples. Henrique, deixa eu só complementar. Às vezes eu escuto muito dos meus clientes assim, eu já tenho uma holding, então eu já fiz a minha sucessão, né? Mas a sucessão da holding, ela realmente acontece quando a gente faz a doação das cotas, né? Porque senão você continua sem ter tido o principal motivo que se você fez para a sucessão. Se você não doar as cotas, você não resolveu o problema da sucessão dentro da holding. Perfeito. Basicamente, você tem, para a questão da sucessão, 2 etapas que precisam ser feitas. Você tem que tirar o patrimônio da pessoa física e inseri-lo nessa pessoa jurídica, a holding, por meio de integralização do capital. E aí, ao final dessa primeira etapa, o que acontece? O dono dos imóveis e dos ativos, ele deixa de ser dono dos imóveis e passa a ser dono das cotas da sociedade onde você colocou. Mas você só trocou bem por bem. Se falece nesse momento, não está organizada a sucessão, porque vai ter o inventário e a partilha das cotas. Ao invés de ser dos imóveis e dos bens, vai ser das coisas. É a mesma coisa, base de cálculo, vai ser todo um inferno, vai ser a demora, enfim. Para que se alcance o que você falou, Manu, que é o benefício sucessório, você tem que fazer a segunda etapa. Depois de integralizado na PJ, você transfere por doações essas cotas, fazendo a reserva de usufruto para o titular. Essa reserva de usufruto pode ser assegurada com vários outros cláusulas jurídicas aceitas pelo direito civil, como incomunicabilidade, para que não tenha comunicabilidade com o eventual
cônjuge de um dos herdeiros. E aí você tem que começar a olhar mesmo os detalhes da família. Vem cá, às vezes você tem um herdeiro que é mais complicado, e é muito comum, eu não quero deixar tudo para ele, eu prefiro deixar menos liquidez para ele, mais liquidez. A gente ajusta tudo em acordo de cotista, a gente consegue fazer o desenho, como eu falei, tailor-made mesmo, tem que fazer de acordo com a vontade de quem está nos contratos. Não existe, tal como a gente vê alguns e-mails, vem aqui fazer uma road matrimonial, tá aqui uma caixinha, você compra. Não é. Essa é a primeira coisa que tem que ficar bem clara, assim, porque não é tão simples. E só pegando o gancho, sem querer me estender demais, já me estendendo, do que o Rafael falou no início. O Rafael falou, não, essa é uma questão basicamente jurídica. É muito jurídica, mas tem um ponto nessa questão que é fundamental a assessoria de vocês, e não é à toa que a gente faz essas estruturações com o apoio de vocês, porque nos ativos financeiros, os resultados que podem advir deles na física ou na jurídica são completamente diferentes, e isso não é jurídico. Isso é assessor financeiro quem tem que fazer. Por isso que o ideal é a junção dos esforços e dos nossos conhecimentos para a gente tentar dar o melhor resultado através dessas estruturas. Com certeza, com certeza. Manu, anotou tudo aí? Anotei, aqui. E aproveitar que a gente está falando sobre sucessão, né? E eu acho que assim, a previdência sempre foi usada como uma forma de sucessão, que ela não entra em inventário, e ela continua não entrando em inventário. Mas só que agora, em alguns estados, né, há incidência do ITCMD em cima da previdência. No estado do Rio de Janeiro, durante muito tempo, eu escutei em cima do PGBL. Em alguns casos, agora eu estou escutando que o VGBL também está sendo tributado. Então, Henrique, quais são esses estados? Isso está acontecendo mesmo? Isso pode estar acontecendo? O que você me diz sobre isso? Essa estruturação de PGBL e VGBL ela é muito, muito eficaz. Vocês são muito mais conceituados para falar do que eu, mas sob o ponto de vista jurídico e tributário especificamente, essa briga é uma briga que se arrasta há muito tempo, Manu. De fato, não é de hoje. O PGBL foi tributado durante um tempo, depois chegou-se à conclusão que não deveria, né, juridicamente, através do judiciário. Hoje, a gente quase não vê tributação em cima do PGBL, mas eles voltaram o foco para o VGBL. Então, como é que está o cenário hoje? O VGBL a gente consegue verificar uma briga intensa nos estados, os estados continuam querendo cobrar, mas o Poder Judiciário já vem afastando com uma série de decisões. Assim, quando a gente fala que a jurisprudência é pacífica. Hoje, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não deve incidir o imposto causa-morte de sucessão no VGBL. E tem uma coisa interessante, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei que permite que o VGBL não seja mais partilhado, não é mais objeto de inventário. Então, se falece alguém e tem um VGBL no meio, você, quando vai para o judiciário para fazer o inventário ou vai num cartório para fazer o inventário extrajudicial, o VGBL não precisa mais constar, só que o Estado continua cobrando o ITCMD. É muito louco, mas é o que acontece. Hoje mesmo, antes da nossa reunião, eu estava em reunião com um cliente para propor mais uma ação, porque o caminho hoje é esse. A gente tem que propor ações declaratórias que nos deem o direito de receber o VGBL sem incidência do imposto causa-morte. E aí você vai me perguntar, mas o judiciário já não disse? Sim, mas existem dois tipos de decisão. Uma decisão que é individual e a decisão que a gente chama em repercussão geral, com efeitos erga omnes. É um latim aqui, larguei um latim, mas desculpa. É aquela que atinge todos os contribuintes. Quando essa decisão sair, o problema está resolvido, mas ela ainda não saiu. Saíram várias decisões, vários precedentes favoráveis, afastando a tributação do ITCMD sobre o VGBL, mas não atinge todo mundo. Então, o Estado continua cobrando. Ele tem lá a pretensão dele muito clara. Se alguém deixar de questionar, se alguém não gritar, eu já ganhei, já estou no lucro. Vou cobrar de todo mundo, meia dúzia vai reclamar, e o resto que não reclamar, eu pelo menos botei o dinheiro no bolso. É mais ou menos esse o cenário caótico. Henrique, a gente está falando, né? Eu atendo, né? Sou planejadora do Rio de Janeiro e de BH, né? Então, tenho muitos dos meus clientes aqui de BH. E lá, o que está acontecendo é que o ITCMD já está sendo cobrado na fonte. Então, a seguradora, quando repassa, já repassa livre do ITCMD e do imposto de renda o valor que a pessoa tem que receber, né? Então, aqui no Rio, até um ano atrás, eu não escutava sobre o VGBL, mas só sobre o PGBL, né? Tinha uma liminar que liberava o VGBL.
Mas hoje eu já vejo que tem alguns clientes tendo essa incidência em cima do VGBL também. E o que acontece, VGBL, né? perfeito. Continua tendo a liquidez, né? Ele não é um dinheiro que fica preso, a seguradora lá em 30 dias repassa o valor, mas repassa menos, né? Então a gente já tem esse novo momento aí dentro, né, da Previdência também. Perfeito. Ele continua e cada vez mais está mais fácil de alcançar a liquidez que você está falando. O PGBL tributa já na fonte, o VGBL depende do Estado, mas a maioria não tributa na fonte. A maioria tem sido como eu te falei, você recebe o dinheiro. O próprio banco, hoje eu tive um call com esse cliente e botei o pessoal de um dos grandes bancos do Brasil e o gerente falou, não precisa esquentar a cabeça não que ninguém cobra. Você está de brincadeira, eu tive a cobrança agora, semana passada. Por quê? Porque ninguém sabe ao certo. Tem estado que cobra, tem estado que não cobra. O fato é, dependendo do estado onde você receber o teu VGBL, dá uma olhada, vê como está funcionando no estado e entra com uma ação, porque é muito melhor você ter o direito assegurado com precedentes vários favoráveis do que ficar correndo o risco de amanhã ter que pagar com multa e juros. Aí não faz sentido. Porque os precedentes negativos também contam bastante, né? O fato de ter prerrogativas já de pagamento, a galera vai e caneta mesmo para pagar, né? Exato, eles insistem. Enquanto tiver alguém pagando, eu vou continuar tentando buscar o dinheiro. Exato. E Henrique, eu acho que assim, a discussão aqui é sobre formas, sobre instrumentos, sobre veículos, né? E quando a Manu e quando um assessor senta com um cliente, né, a gente aborda a questão de planejamento patrimonial, planejamento sucessório, porque a gente sempre fala que a gente não está para uma corrida de 100 metros, a gente está para uma maratona, né? Então, como a gente tem 10 anos de história, a gente já viu muita coisa acontecer e acaba que, no fim do dia, se a gente está lidando com o patrimônio do cliente, a gente divide muito essa responsabilidade de, no mínimo, né, não informar e não conduzir ele para algum lado de planejamento e de organização, né? Duas preocupações que eu acho interessante que a gente destaca, né? A primeira é a liquidez para acessar o patrimônio, né? Então, uma preocupação que a gente tem é que o familiar vai ter liquidez para acessar esse patrimônio. E dois, né, que para ter o que significa ter a liquidez é você conseguir pagar esse TCMD, né? Tão simples quanto isso. E muitas vezes, né, existem vários outros instrumentos. Você mesmo comentou sobre a holding, que você faz o pagamento antes, você doa as cotas, ou pelo menos, se você quiser fazer a sucessão, você faz isso. É para você pagar menos, né? Porque se a gente está discutindo que vai aumentar, se você vai pagar hoje, você vai pagar menos ali na frente, né? Falando sobre formas, né, de sucessão, a gente falou da Previdência, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seguro de vida, né? O seguro de vida como uma forma de acessar e ter liquidez para acessar o patrimônio do cliente. E aí eu vou dar uma apimentada na minha pergunta, tá? E aí eu deixei mais para o final a cabeluda ali. Eu queria que você falasse sobre seguro internacional, né? A gente tem alguns clientes que têm isso. A gente tem esse tipo de produto e a gente vê muito tailor-made ali, o caso a caso desses seguros, porque tem seguro que tem um jeito, tem um seguro que tem outro. A gente vê problemas na nacionalização desse seguro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essas duas formas, que eu entendo que são formas diferentes. Tá. Eu vou pegar o gancho de algumas palavras chaves que você mencionou na tua fala, Rafael. Um é acesso, a outra é liquidez. Não necessariamente, quando você assegura acesso rápido, no caso da sucessão, você também assegura liquidez. E aí a gente tem uma divisão clara, e eu vou responder a tua pergunta com essa divisão. A holding patrimonial, ela assegura ao herdeiro acesso imediato no caso de falecimento, se tiver sido bem feita e se tiver sido concluída a estruturação. Porque, em vida, o detentor do patrimônio vai organizar sua sucessão. Ele vai continuar dono de tudo, porque a doação é feita com reserva de usufruto. Então, coloca tudo dentro da PJ, num resumo do cenário. Coloca tudo dentro da PJ, faz a transferência cotas por doação, recolhe o imposto de doação, que é exatamente o mesmo do causa-morte, então você só vai antecipar esse pepino que seria pago amanhã, vai ter que pagar agora para ter esse benefício de estruturar em vida, organiza tudo como é que vai ser,
e fica com a reserva de usufruto. Tudo que decorrer daqueles bens é do titular. Quando ele falecer, como diz um cliente meu, se vier a falecer, não é quando eu vier a falecer, não, se eu vier a falecer, aí nesse caso, o usufruto se extingue automaticamente, sem nada, sem inventário, sem cartório, sem juiz, sem nada. Extinguiu, pronto. E aquela doação que tinha restrições passa a ser uma doação definitiva. E os herdeiros têm acesso, que é o que você me perguntou, imediato àquele patrimônio. Não necessariamente tem liquidez, porque lá dentro você pode ter uma composição de ativos ilíquidos, não líquidos, quer dizer. E aí, nesse caso, como é que você faz? Bom, a solução do seguro é a mais apropriada para a gente ter as duas palavrinhas-chave, acesso e liquidez. Nada assegura mais liquidez nesse caso do falecimento, nessa hipótese da sucessão, do que o próprio seguro. Então, é muito comum você estruturar uma parte disso e pensar num seguro para assegurar a liquidez necessária, até mesmo para fazer frente aos custos que uma sucessão exige. Ainda que você faça toda a sucessão em vida e pague o principal do imposto em vida, você sempre tem, se você quiser vender um imóvel, se você quiser qualquer tipo de iniciativa em relação àquele patrimônio, você precisa ter, de fato, a liquidez. Então, eu acho que são propostas que devem ser analisadas em conjunto e, mais uma vez, olhadas do ponto de vista jurídico e de investimento, sabe? De assessoria de investimento. Em relação à questão do seguro internacional, não é tão comum, né? Então, a gente não tem tantas discussões ainda e varia muito também do local de residência da pessoa que vai ser contemplada. Como é que funciona hoje? E a gente teve alguns casos no escritório interessantes aí nos últimos 2 anos, de estruturações no exterior, através de trusts e outras estruturas que garantiam a herdeiros com residência no Brasil o direito a algum tipo de ativo. Você internalizar esses ativos, por vezes, era muito complicado. Então, você esbarra um pouquinho na questão da liquidez. E a forma de tributação, ela não é de fácil análise. Por quê? Por exemplo, quando você institui um trust no exterior e coloca dentro dessa estrutura as regras de uma eventual associação, a renda que vem de um trust não está prevista no Brasil, porque você não tem no ordenamento jurídico brasileiro essa figura. Então, você tem que fazer por analogia. E aí, alguns juízes entendem que seria uma doação, outros entendem que é uma receita oriunda de sucessão, outros entendem que é uma receita normal para ser submetida ao imposto de renda. E aí a gente não tem um cenário muito claro, né? A verdade é que tem que ser olhado caso a caso e o caminho, sem querer dar o caminho das pedras, mas o caminho é sempre tentar classificar, fugir da renda, no conceito de renda, e levar para o conceito de causa-morte, porque tudo que é causa-morte oriundo do exterior, hoje não pode ser cobrado no Brasil, porque falta uma lei complementar que permita isso. Então, assim, a discussão tributária não é muito clara. A discussão de liquidez, às vezes, esbarra no procedimento prático de internalização. E a gente vê, como não é tão comum, a gente vê juízes dizendo uma coisa, dizendo outras, enfim. Esse eu acho que o único ponto que a gente olha, e vê se você concorda comigo, Henrique, que, por exemplo, né, hoje não pode nem ser comercializado mais, né? O que o Brasil entende? Que hoje ele tem todos os produtos na prateleira e que a gente tem que pegar dos nossos produtos daqui e não mais dos produtos lá de fora. Mas tudo bem, eu estava lá fora há muito tempo, um expatriado, enfim, cada um com um caso aqui, e contratei um seguro lá fora. Então, vamos imaginar nos Estados Unidos, na pessoa física. Qual é o tipo de tributação para a pessoa física? 40%. Obviamente que o Brasil tenta até cobrar lá fora o que vai trazer, né, de dinheiro, enfim. Mas lá fora, você segue a regra do lado de fora. Então, vamos imaginar que eu tenho um capital segurado de 1 milhão. Nos Estados Unidos, eu consigo transferir para minha família 600 mil, se a gente quisesse trazer o dinheiro principalmente para o Brasil. Obviamente que eu também escuto muito dos nossos clientes falando, o dinheiro que sai, ele não é um dinheiro que eu tenho uma previsão de volta. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes você está contando com um tamanho de capital segurado lá fora e quando a sua família recebe, não é aquele o valor total,
porque lá fora a tributação é diferente do Brasil. Então, acho que às vezes é só olhar exatamente onde está, realmente ver caso a caso, mas é um pouco da nossa preocupação. Quando a gente tem um cliente, por exemplo, fora, que vai seguir a regra da pessoa física lá fora, né? Dificilmente essas pessoas nos Estados Unidos têm todo o patrimônio na pessoa física, né? Eles correm muito por uma pessoa jurídica já para correr dessa tributação de 40%. Mas eu acho que era um pouco disso que o Rafa até tentou questionar ali, e eu não sei se você concorda se é isso mesmo, né? Mas a sensação que a gente tem e o cuidado que a gente tem é que talvez você não seja tributado no Brasil, ótimo, mas você vai seguir a tributação lá de fora. E às vezes a tributação lá de fora é mais pesada que a do Brasil. Ótimo ponto, Manu. É verdade mesmo. A gente, além disso, não pode olhar só sob o ponto de vista Brasil, né? A gente, para internalizar, você tem uma dificuldade. Para tratar dessa renda no Brasil, você tem outra dificuldade. E aí, dependendo do tratamento, você vai ter também o tratamento tributário correspondente, mas você tem que olhar na fonte, qual o país de origem, para saber também se há uma tributação ou não nesse pagamento. Eu acho que é bem por aí, Henrique. E na realidade, o que eu percebo, né, que dentro da nossa assessoria, a gente tenta encaminhar, né, e apresentar instrumentos financeiros, né, que possibilitem a organização, o planejamento, a blindagem, a alavancagem financeira, né? Não existe um, não existe dois, existem mais instrumentos, né? Aqui a gente tentou abordar sobre alguns, né? A gente ainda tem estruturação de um fundo exclusivo, a gente tem a própria expatriação, que você comentou rapidamente sobre o trust, que, puxa, a gente poderia ficar a noite inteira horas, aqui falando, verdade. a gente poderia falar sobre horas, né? Assim como o fundo exclusivo também, que alguns clientes já possuem, né? Mas eu acho que no final do dia, o que a gente tenta, né, pessoal, é auxiliar e ajudar e conduzir dentro desse planejamento, né? Eu acho que a gente está vivendo um amadurecimento do mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro, né? E esse amadurecimento ele vem a reboque a questão de planejamento. Eu acho que você falou muito bem que esse casamento entre o financeiro e o tributário, o financeiro e o jurídico, ele é muito importante, porque acaba que as coisas, a gente acaba confundindo, a gente acaba, poxa, tem ali uma questão jurídica, mas está na nossa mão, não adianta, né? A Manu o tempo inteiro esbarra com isso, questões de holding, trust, enfim, né? Então, eu acho que a ideia de abordar esse assunto, porque eu acho que ainda há uma mística muito forte, ainda há muitos mitos, né? E a ideia é a gente ir desmistificando isso e trazendo para a discussão algumas verdades, algumas coisas que a gente vê pela nossa experiência. Acho que é mais ou menos por aí, né, Henrique? Ótimo, Rafael, exatamente isso. Acho que de tudo que a gente falou, eu ressaltaria 2 pontos antes da gente abrir para eventuais perguntas do pessoal. Um esqueçam a ideia de que qualquer estrutura patrimonial é replicável. Ela não é replicável, ela tem que ser pensada caso a caso. Não é à toa que a gente está aqui se propondo a um serviço pessoal, identificando em cada um as características que precisam ser identificadas para a gente atingir o objetivo. E 2, esqueçam a ideia de que existe uma pessoa que consegue contemplar todos os conhecimentos. Não tem. A gente tem que saber nossos limites. A gente alcança um resultado melhor se a gente juntar esforços com conhecimentos distintos, né? A gente junta o esforço jurídico-tributário com o esforço de assessoria de investimento e a gente consegue um resultado muito melhor, porque a gente está, afinal de contas, falando de patrimônio. Não adianta só pensar em estrutura jurídica e nem tampouco só em investimento, né? A gente tem que tentar juntar mesmo os esforços para chegar ao melhor resultado. Acho que, em resumo, eu destacaria esses 2 pontos, né, Manu? Sim, sim. Eu acho que é isso. É muito particular, né? A cada cliente que a gente senta, a ideia é conhecer o contexto patrimonial e familiar dele para ver o que mais combina com ele e com o momento que ele está vivendo, né? E a gente fala isso o tempo inteiro, né? Não adianta só rentabilizar
né, o patrimônio do nosso cliente, e se ele precisar acessar esse colchão de liquidez antes do inesperado, a gente não fez o nosso melhor trabalho. Então, aqui a gente tenta falar com todos os clientes, né, para conhecer exatamente esse momento dele e, com isso, plugar uma área como a sua, de observar algo para uma holding ou, dependendo do patrimônio, um fundo exclusivo e assim sucessivamente, com muito carinho e respeito dentro do patrimônio, porque a gente sabe que esse é o nosso diferencial. Eu acho que é bem por aí. Pessoal, vamos fazer uma rodada de perguntas, caso vocês queiram, tá? Vamos, de repente, responder aí umas 2 ou 3 perguntas, se vocês tiverem. É só desmutar o telefone aí ou o computador, tem um botãozinho de microfone. O Gustavo está organizando isso aí para a gente para ficar organizado aí. Se vocês não tiverem pergunta, eu devo ter aqui mais algumas 30 aqui para fazer, eu vou organizando aqui. Fiquem à vontade aí. Fiquem bem à vontade aí para perguntarem o que quiser, estamos aí para isso mesmo. Tem uma primeira pergunta aqui, Rafa. Uma pergunta para o Henrique a partir de quanto em reais, somando imóveis, investimentos, é interessante, justifica a montagem de uma holding familiar? Desculpa, qual é o seu nome? Marco Moreta. Marco Moreta. Boa noite, Marco. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta difícil, porque diferente de um fundo exclusivo, onde a gente tem um custo muito claro e a gente identifica que determinado patrimônio, abaixo de determinada quantia, não justificaria assumir esse custo, na holding patrimonial, você pode ter, como eu tenho alguns casos aqui de clientes, que ele tem um único imóvel, mas é um único imóvel que tem uma receita de aluguel muito alta. E aí já passa a justificar você ter. Aí o objetivo foi tributário e não sucessório, entendeu? Como a gente tem 3 objetivos, a gente não necessariamente precisa atingir os 3 objetivos numa única holding, né? Então, a gente tem clientes com um único imóvel que tem holding e a gente tem clientes que tem 4, 5 imóveis e a gente falou, não faz esse movimento. Um outro ponto importante, Marco, nessa tua pergunta é que a análise do quão conveniente, diferente do fundo exclusivo, como eu falei, que é um custo fixo para se manter, na holding o custo de constituição muda. Não o que o advogado, o contador vai te cobrar. Não, isso não muda tanto. Mas muda, por exemplo, quando você tem muito patrimônio imobiliário, ao transferir esse patrimônio imobiliário para dentro da holding, você tem que analisar o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, se vai ou não incidir. Existem técnicas, existem isenções legalmente concedidas para essa operação, mas você precisa preencher determinados requisitos. Então, eu não consigo te responder, um imóvel já, 2, 3, 4 já justifica. Você tem que olhar o patrimônio para ver. Você tem renda de aluguel? Tem. Está tributando na pessoa jurídica ou na pessoa física? Bom, aqui já começa a fazer sentido botar. Você tem ativos financeiros só? Qual que seria o impacto disso? Vamos chamar o nosso assessor aqui, a Monte Bravo, para ver qual seria o impacto disso. Não, esse vamos tirar, esse vale a pena. Então, é muito mais uma análise, de novo, pessoal e individualizada, caso a caso, do que propriamente um cenário que eu possa te dizer é esse o valor mínimo que você tem que ter para constituir uma holding patrimonial. Eu não sei se respondi, mas... Muito bom. Muito perfeito, bom. Perfeito, obrigado. A gente tem 2 pessoas aqui, o Giuseppe e o Roberto. Eu vou na ordem aqui pelo G primeiro. Giuseppe, faz a tua pergunta aí. Pergunta seguinte, admitida a hipótese de que eu fiz um depósito nos Estados Unidos de R$1 milhão a R$2 o dólar, portanto, ficou um depósito de $500 mil lá. Quando internalizo isso daqui, a R$4 o dólar, eu tenho uma espécie, um aumento de capital de R$1 milhão. Eu depositei R$1 milhão e retornei R$2 milhões. Paga imposto sobre isso? Paga. Paga sim. Você vai ter nesse cenário, assim, em resumo, é óbvio que tem que olhar todo o caso, seu José, com um pouco mais de cuidado, mas de grosso modo, se você tem declarado seu imposto de renda, um depósito em moeda estrangeira de R$500 mil, né, você declarou ele, né, à época da constituição desse depósito, que correspondia a R$1 milhão. E você teve um aumento de capital, pelo teu exemplo, de R$1 milhão a mais, porque agora está 4, dobrou,
você vai tributar o ganho de capital no imposto de renda. Não tem nada a ver com doação, com nada disso. É imposto de renda sobre o ganho de capital. Você sabe qual é a alíquota? A alíquota da pessoa física hoje ela varia de 15% a 22%, dependendo do valor. Mas para esse teu exemplo, seria em torno de 15%. Já prestando uma consultoria direta aqui, hein? Boa, boa. Obrigado. Vou agora, Roberto, solta a sua aí que você tinha aberto antes aí. Não tem problema. Na realidade, boa noite, meu nome é Roberto. Tinha uma pergunta para o Henrique, que é uma complementação da pergunta do Marco. Ele falou a partir de que valor, a pergunta era a partir de que valor seria interessante montar uma holding patrimonial. Eu queria complementar a pergunta dizendo o seguinte: partindo de uma situação hipotética, de alguém que tenha, sei lá, 50% investimentos imobiliários e 50% investimentos financeiros, qual a incidência aproximada de impostos em cima dessa situação? Você diz, Roberto, depois de constituída a holding, qual a incidência? Isso, para a Constituição e após a Constituição, porque para a Constituição eu entendi que você já tem que pagar se você for fazer a transmissão efetiva para os filhos ou para quem quiser que seja, você já tem que pagar o imposto sobre doação. Então a pergunta é completa, é antes e depois. No cenário que o senhor descreve, um patrimônio que está dividido entre ativos financeiros e imobiliários, nos ativos financeiros, você vai ter, de fato, que olhar um a um para saber que tipo de ativo é esse, para saber se justifica e se até mesmo cabe dentro da PJ. Porque determinados investimentos em fundos não podem ser feitos por pessoa jurídica, por restrições do próprio fundo. Então, você tem que desmembrar ali para ver o quanto que caberia. Por exemplo, investimentos em ações, todo mundo sabe que não vale a pena operar ação dentro de pessoa jurídica, para tributação de imposto de renda para pessoa jurídica em operações de ação é muito pior. Tá? Então, quando você passa para outra metade, que é imobiliária, aí você tem os seguintes custos, senhor Roberto. Primeiro, ao transferir da pessoa física para a pessoa jurídica, você vai realizar o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Basicamente, o cenário existente hoje de isenção do ITBI para esse caso é restrito a operações em que a empresa que recebe os imóveis não tenha operação imobiliária. Se a empresa que receber os imóveis tiver operações preponderantemente imobiliárias, aluguel, compra e venda, vai pagar o ITBI. Então, se os imóveis dessa pessoa que tem 50% do seu patrimônio estiverem alugados, você jogar eles para dentro da PJ, a receita da PJ vai ser predominantemente imobiliária, concorda? Porque você vai transferir o aluguel para lá para dentro. E aí vai ter a incidência do ITBI. Você vai ter que, então, analisar com o auxílio de algum assessor bom, tipo a Monte Bravo e a gente, para saber quais os caminhos que a gente teria para tentar evitar essa incidência do ITBI. Bom, visto o ITBI, que é um dos custos, o segundo custo é na etapa de transferência por doação das cotas. Jogou tudo para dentro da PJ, e aí, quando for transferir as cotas para os herdeiros, em princípio, incide o ITB. Se, a depender do estado de residência do titular, pode incidir a alíquota de 4%, de 5%, de 6%, de 7%, de 8%. Pode incidir metade agora, metade no falecimento, porque tem estados que ainda dividem a doação com reserva de usufruto. Também é uma resposta muito difícil de te dar do seu ponto de vista lógico, porque vários fatores contribuem para diferentes resultados. Mas, assim, a gente, basicamente, na primeira etapa de constituição, a gente tem a transferência dos bens imóveis sendo tributados pelo ITBI, o ativo financeiro não, mas o ativo financeiro você vai destrinchar com os teus assessores da Monte Brava se vale a pena ou não. Os imóveis são mais fáceis de colocar. Na segunda etapa, a gente está falando de imposto de transmissão por doação, que se equipara ao causa-morte. Perfeito. Boa. Tá legal, tá respondido. Obrigado. Valeu, Roberto. Henrique, vamos partir agora para a última pergunta. O Luiz está com o microfone aberto aí. Luiz, fecha com chave de ouro aí a pergunta que a gente fecha o evento. A responsa, hein? Que responsabilidade, hein, Luiz? Pois é. Boa noite a todos. Boa noite, Henrique. Boa noite, Rafael. Boa noite. Bom, meu nome é Luiz Heren. Não é bem uma pergunta, é uma dificuldade que eu externalizo aqui. Você muito bem colocou, Henrique,
que o menu de alternativas é bastante extenso, né, para esse planejamento fiscal. Você tem holding, tem seguro, posso fazer doação em vida, posso mandar lá para fora e fazer isso tudo lá fora, posso vender isso e transformar isso em cash agora. E cada instrumento desse tem prós e contras. There are no free lunches aqui. Perfeito. E cada instrumento desse tem tributações diferenciadas, e você muito bem colocou que isso tem que ser customizado ao problema de cada um. Então, a minha questão é assim, o que você recomenda que a gente faça dentro dessas 1000 alternativas, né? Será que não existe uma forma de vocês, profissionais, pelo menos colocar, cada instrumento, seus prós e contras, essas são as consequências, essas são as tributações, para que um leigo como eu possa chegar, ok, vou escolher esse portfólio de alternativas que a mim me adapta melhor, pode ser que a outras alternativas sejam mais viáveis. Mas hoje eu tenho uma dificuldade de me achar e de decidir qual é a melhor seleção de oportunidades, pelo menos para mim, né? Então, o que você recomendaria fazer? Luiz, posso ser bem franco, direto e objetivo? Claro. Vamos marcar uma reunião, eu, você, Rafael e Manu. Faz isso para você. O assessor, planejador e o advogado, numa hora de conversa, é rápido e mata isso. Porque é o seguinte, Luiz, de novo, voltando no que a gente falou aqui. Prós e contras a gente consegue delimitar, mas para delimitar prós e contras de cada uma das alternativas tem que ter em mente qual é o patrimônio, qual é a composição desses ativos e qual é o interesse de cada um, que varia muito. Eu quero deixar tudo para minha mulher, não quero deixar nada para o meu filho, quero deixar tudo E aí você vai entendendo para juntar. Vem cá, a tua pretensão é sucessória? É tributária? É de proteção do patrimônio, porque você está com algum problema que pode atingir ele? E aí você vai olhando e vai vendo o que se encaixa melhor. E a gente consegue o que você quer. De fato, em uma hora, te posicionar, depois de te ouvir o que você tem, te posicionar, prós e contras, esquece isso, faz aquilo, enfim. É mais ou menos por aí, Luiz. E até complementando, Henrique, Luiz, é justamente o que a gente faz. Tá? Delimitar e apresentar é o que a gente faz. Assim, verdadeiramente, a gente não tem predisposição para um ou para outro, tem que fazer sentido para você. Né? Fazer um fundo exclusivo com um determinado capital não faz sentido. Fazer uma previdência com outro também não faz sentido. A gente vai delimitando e aí sim, bem alfaiataria, bem tailor-made para o que você tem, para a sua necessidade, a gente acaba encaixando ali, a gente acaba te apresentando o que parece a melhor solução aí. E Luiz, assim, dos cenários que foram tratados todos muito superficialmente aqui, porque a ideia era bater uma bola sobre eles, dos cenários, a gente pode pelo menos te responder da seguinte forma. Não é à toa que a holding patrimonial ganhou tanto espaço nesse mercado, porque analisando prós e contras, ela se encaixa muito mais do que outros, de uma forma mais ampla nos diferentes cenários de patrimônio. Mas não quer dizer que cabe em todos, tá? Então, se você olha para o histórico, e prós e contras, o fundo exclusivo tem ótimos benefícios, mas o capital tem que ser para patrimônio tem que ser para mais de 10, 12 milhões de reais. Tá? Já batendo uma bola contigo um pouco mais em detalhe. A holding patrimonial, ela engloba todos os três benefícios que eu mencionei, sucessório, tributário e de proteção, e isso é um baita lado positivo. Por outro, se o patrimônio for exclusivamente imobiliário e tiver renda de aluguel, você tem que fazer conta. O ITBI que você vai pagar compensa a redução do IR que você vai ter dentro da PJ. E aí você entendeu? Vai fazendo, olhando todas essas nuances para poder chegar na linha da alfaiataria, um paletó bem vestido. Não quero me estender na pergunta, então acho que é melhor a gente marcar a reunião mesmo. Vamos. Segunda-feira, 10 horas, está marcada. Marcado por mim. Queria fazer uma pergunta, Henrique. Vai lá, Alfredo, fecha com chave de ouro, então, você. Tá, tudo bem. A questão contra a minha vontade, eu perdi a primeira meia hora, infelizmente.
Mas eu acho que está gravado, hein, Alfredo? Eu queria ver se eu podia rever no YouTube, enfim, aonde. Eu não sei, aí tem que perguntar para quem manda, é o Rafael. A gente te manda. Você manda para mim? Com certeza. Pode deixar. Beleza. Então, mas eu quero rever hoje à noite já. Tá bom. Hoje à noite eu não sei se eu vou conseguir. Mas amanhã esse link é gerado, tá bom? Amanhã está fechado, se fala fechado. Mais. Então tá certo. Tá bom. Depois nós marcamos. Isso. E pessoal, assim, eu acho que a ideia do evento é justamente essa. A ideia do evento é a gente trocar essa bola, bater essa bola, ter esse tipo de discussão. Eu acho que é muito importante. A gente está vivendo, de fato, uma crise sem precedentes, não crise financeira, e sim, claro que sim, também não crise de saúde, claro que sim, não só, mas claro que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma. Eu acho que a tecnologia está nos ajudando muito, né, aproximando quem está longe, e a gente está usando a tecnologia ao nosso favor, né? Então, o objetivo desse papo era justamente acrescentar um pouco de conhecimento, qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, se fez sentido para vocês, missão cumprida para nós aqui, tá? Eu queria dar um último recado. Eu acho que o grande legado, na minha percepção, um grande legado que a gente vai ficar pós esse período de pandemia é, de fato, a solidariedade. Eu acho que a gente tem percebido um aumento substancial na solidariedade do país. A gente vê isso em percentual do PIB. O Brasil tinha um percentual de doação, de solidariedade, percentual do PIB muito baixo, e esse percentual subiu abruptamente. A gente está vendo N iniciativas que estão canalizando recursos, alimentação, saúde, material, enfim, para quem mais precisa. E a gente não foi diferente. Não sei para quem sabe ou para quem não sabe, a gente tem uma campanha desde setembro de 2018, que é a campanha 50K 1 quilo, onde a gente facilita a doação de 1 quilo de alimento quando o nosso cliente investe através de nós a partir de R$50 mil. Ou seja, a partir de R$50 mil a gente doa 1 quilo de alimento. Essa campanha continua, a gente já doou mais de 70 toneladas para a ONG Banco de Alimentos. Só que nesse período de pandemia a gente resolveu fazer uma iniciativa diferente, canalizar de uma forma diferente. A gente montou uma plataforma onde a gente está arrecadando recursos e a gente, junto com os nossos parceiros, conseguiu angariar algumas recompensas, né? Então a gente tem desde livros autografados até camisa autografada de time, até luva de MMA, de campeão de UFC. Então tá bem interessante a campanha. Eu encorajo e convido. Tem jogo de tênis, né, Rafa? Tem jogo de tênis, enfim, com o Bruno Soares também. Tá bem interessante, bem bacana. Tá? Eu convido todo mundo. Conversem com o assessor de vocês sobre a campanha. montebravo.com.br/juntos podemos, tá bom? Quero finalizar agradecendo a todos pela presença. Obrigado pela audiência aqui. Henrique, você conseguiu prender a atenção de todo mundo. A gente ficou com um número máximo ali o tempo inteiro. Quero agradecer, Henrique, pela presença, pelos ensinamentos. Mestre, muito obrigado, foi ótimo. Manu estava ali anotando, vou olhar as anotações dela ali, que muita coisa a gente vai trazer para o discurso, foi muito bom. Manu, quero agradecer também você pela iniciativa do evento, né? Obrigada, e quero agradecer também todos os assessores aqui que estavam presentes. Henrique, muito obrigado. Rafael, eu que tenho que agradecer muito por esse evento. A oportunidade de estar com vocês é única, ainda mais de uma forma assim, bem nesse formato bate-papo simples, é ótimo, com participação das pessoas, isso torna tudo isso mais prazeroso. A gente gosta de fazer o que a gente faz, gosta de fazer com quem faz bem feito como vocês. Então, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, agradecer você, Manu, Lucas Magalhães, Tomás, todo mundo que gerou isso aqui. E vamos em frente, estou à disposição, sempre que quiser bater um papo, estamos aí pronto para isso. É isso aí. Gente, obrigado, muito obrigado. Assistindo. É isso aí. Muito obrigado, tchau, pessoal. Gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite.